Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com pessoas reativas. Vamos lá? Gente, então para iniciar o nosso assunto, primeiro eu queria contextualizar vocês do que seria uma pessoa reativa. Pessoas reativas, no geral, são aquelas das quais têm um comportamento do tipo, bateu, levou, não levo desaforo para casa, comigo aqui eu não aceito, é assim, eu faço e aconteço. Geralmente essas são as ditas pessoas mais reativas. Provavelmente você conhece alguém assim, talvez você seja essa pessoa, ou no caso, talvez já tenha sido, como é o meu caso. Na adolescência, quem me conhece sabe, eu era bastante nervosinha, então falou alguma coisa para me ofender, me provocou de alguma maneira, já partia pra briga, nem pensava duas vezes, talvez nem respirava muitas vezes, já partia para esse embate, para essa disputa, para essa competição de quem que tá certo, quem tem mais razão, quem se impõe, quem impõe mais respeito, não é assim? E, gente, por trás desse comportamento bastante reativo, bastante raivoso, existe por trás um tremendo medo, né? Então, como diz o Osho, ele tem uma frase que ele diz que, eu anotei aqui, a bravura é somente uma parte do medo. Quão bravo você seja, o medo está oculto por trás. Então, nessa nossa ilusão, né, nessa tentativa que a gente faz de incitar no outro a intimidação, né, incitar o medo também na outra pessoa através da nossa raiva, da nossa bravura, da nossa imposição, a gente está tentando, na verdade, diminuir o nosso medo. Então, quanto mais eu intimido o outro, mais eu consigo diminuir, talvez, o medo que eu tenha muito oculto, né, que está por trás ali de todo aquele comportamento mais reativo. Porém, todo esse comportamento, né, dessa raiva, dessa impulsividade, dessa pessoa que não pensa para falar, só vai reagindo, né, de maneira bastante impulsiva, traz consequências muito péssimas, né, muito desastrosas para a vida dessas pessoas, traz estados emocionais ruins, desgasta a energia, então drena muito a energia, tanto de quem incitou a briga quanto aquele que comprou a briga e ficaram então numa disputa de ego muito grande. Tudo isso traz uma frequência energética muito ruim, muito densa, né? Por isso que quando a gente está diante de alguém que nos provoca de alguma maneira, é preciso que a gente consiga aumentar o nosso tempo de resposta. Aumentar esse desconforto que a gente sente entre o momento que a gente é ofendido e o momento em que a gente devolve algo para o outro na forma de uma reação, então de uma resposta. E aí eu queria colocar para vocês qual que seria a diferença entre uma reação e uma resposta. A reação, ela está muito atrelada a essa reatividade, essa raiva que vem e que você nem pensa e já vomita aquilo tudo na outra pessoa. Então, fazendo só uma analogia, né, quando o nosso corpo ele reage a um medicamento, né, isso significa que o nosso corpo expulsou aquele efeito daquele medicamento, não aceitou, rejeitou e colocou para fora. Então a gente não absorveu os efeitos que aquele medicamento poderia ter no nosso corpo. Da mesma forma, quando o nosso corpo responde a esse medicamento, então aquilo foi efetivo, né? Realmente trouxe ali uma melhora. E assim é quando a gente também reage a um comportamento mais agressivo de uma outra pessoa que está ali incitando ali uma briga e nos convidando então para um embate, para uma disputa de poder, disputa de ego, disputa de quem tem mais razão ou de quem não tem. Quando a gente reage a essa pessoa, dificilmente a gente vai conseguir transformar. Então vamos supor que você está numa roda de amigos, se você tem um valor, né, estrutural ali que é muito importante para você, da honestidade. E aí determinado fulaninho lá na mesa começa a falar do quanto o mundo é um lugar hostil, que ninguém presta, que precisa roubar mesmo, porque todo mundo rouba e nananã, e aquilo fere o seu princípio, e você fica com uma raiva e tende então a ir pro embate com essa pessoa. Não, e eu que tô certo, isso daqui não é assim, e tarana, e entra então nesse desgaste que vai drenando a energia, tanto a sua quanto a do outro, né?
Quando você responde, então você vai começar a ter uma ação que ela é mais pautada na percepção. Você primeiro respirou, sentiu, né, o que está pegando ali dentro de você, por que aquilo incomodou tanto. E ao você fazer essa pausa e aumentar esse tempo de resposta, geralmente a sua ação vai ser uma ação perceptiva. Você vai entregar uma resposta para o outro e não uma reação, né? Então o outro projetou em você e você contra-projetou no outro. Isso é uma reação. E na verdade isso não transforma a forma que o outro pensa, né? Na reatividade a gente não consegue essa ação transformadora, uma mudança, né? Ou pelo menos através de um exemplo a gente conseguir que o outro transforme a maneira dele pensar. Isso vai se dar muito mais com uma atitude mais amorosa, mais perceptiva, imbuída de empatia. E na medida em que a gente é aquela pessoa do bateu, levou, então a gente só vai se desgastar e muitas vezes vai se tornar um escravo do outro, porque aí o outro ele tá ditando as regras, né? Geralmente aquelas pessoas que estão com uma autoestima no lixo, que estão então meio perdidas, com uma frequência bastante densa, tendem a buscar sugar energia das pessoas que estão um pouco mais elevadas. Então, quando a gente começa num processo de autoconhecimento, né, a gente geralmente começa a perceber que parece que tudo vem acima da gente, né? A gente fica desviando de um monte de situações desafiadoras, porque parece que a treva ela vai buscar a luz. Então, parece que tem aquela frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não é assim? Porque aí a gente vai precisar fazer esse treino mesmo, de cada vez mais ser o senhor de si mesmo. Quando a gente se torna um escravo do outro, então quando a gente permite que o outro nos desestabilize, e na medida em que ele convida a gente para a briga, a gente entra na pilha dele, então a gente está sendo dominado, né? Se tornando escravo desse outro, porque é ele que está ditando qual é a energia que vai prevalecer naquele ambiente. Na medida em que você consegue dizer não, e esse é um exercício muito difícil, né, de você se controlar, de você aumentar o seu desconforto, aumentar esse tempo que você convive com esse desconforto. Isso é um exercício muito difícil, mas é nessa mesma hora em que você consegue, então, não ser dominado pela outra pessoa, né, não entregar o seu poder pessoal na mão dessa outra pessoa. E aí, fazendo com que essa pessoa consiga sugar aquela energia e te trazer para o mesmo patamar e para a mesma energia em que ela se encontra. Então, a energia dela tá ruim, a autoestima dela tá um lixo e ela te convida a vir para esse mesmo lugar. Na medida que você fala não, você se sente orgulhoso de si mesmo, porque é um exercício bastante difícil e porque também você tá tomando a decisão de dizer assim, não, muito obrigada, você tá me convidando para briga, mas não. Então, quando você estiver diante, né, de alguém ou uma roda de amigos e você perceber a real intenção que o outro tá tendo ao fazer um comentário para desestabilizar e sugar a sua energia, e aí você tá sendo perceptivo, porque você tá vendo a intenção por trás daquilo, né? O ideal, então, é que nesse momento, né, se for um valor estrutural, alguma coisa de princípio que está ferindo você, é que você vai respirar, vai tomar uma água. Então minha madrinha, ela uma vez falou uma frase pra mim que me marcou e era muito verdade, mas eu não me dava conta, né? Ela dizia assim, isso bastante tempo já, que a defesa da Maiara é o sorriso. Então, quando alguém diz algo pra me provocar no meio de uma reunião familiar ali, é Natal e tá todo mundo nananã, e de repente vem uma alfinetada de alguém, da qual é aquela pessoa que eu não tinha muita intimidade, porque lá na adolescência, como eu falei pra vocês, era bastante reativa, mas isso nas minhas relações pessoais mais íntimas, né, dentro do núcleo familiar, ou então dentro dos amigos ali mais próximos. Geralmente quando era reuniões mais assim, família, pessoas mais distantes, eu tendia a dar um sorrisinho, ia beber uma água, mudava de assunto, para não ter que entrar numa disputa. E geralmente quando eu fazia isso, eu me sentia mais empoderada, né? Porque eu pensava, poxa, eu fui capaz de não entrar na pilha dessa outra pessoa, não aceitar esse convite, né? E é um exercício que é um processo, porque é muito difícil fazer isso. Então, na medida em que a pessoa tenta te convidar, então, para essa disputa, para essa competição, ela só vai conseguir plantar a sementinha da discórdia ali, naquele ambiente, se você propiciar para ela algum terreno fértil para ela fazer isso. Do contrário, ela vai precisar buscar outra pessoa ou precisar resolver os conflitos internos que estão mal trabalhados com ela mesma.
né, em terapia, em processo de autoconhecimento, não vai ser em você que ela vai depositar o lixo e detrito emocional que ela está carregando ali. E nem conseguir, então, elevar a energia dela através da sua, sugando a sua. Né? Então, por isso que a gente precisa mudar a nossa consciência, porque é através da expansão da consciência que a gente consegue ter ações mais perceptivas e não reagir, não ir por impulso. Então, quando a gente respira, né, quando a gente tem um desconforto e a gente consegue mudar a nossa respiração, para respirar profundamente antes de falar e vomitar no outro aquilo que está pegando ali dentro, na medida em que a gente tem uma respiração profunda, aquilo já muda a nossa consciência, né? Já nos traz mais para o presente, porque a gente não consegue respirar ontem nem amanhã. Então a gente já traz presença, né? E o que seria a raiva? A raiva é a ausência de consciência. Então, na medida em que a gente traz consciência, né? Que a gente respirou, a gente se trouxe para esse momento, trouxe a nossa presença para cá, a raiva ela se dissipa naturalmente. Então é muito difícil uma pessoa que se autoconhece, que faz meditação, que trabalha, ser muito reativa, né? Porque a consciência dela joga luz naquilo que está pegando. Então a raiva é a ausência de luz, né? E na medida em que você acende a luz, a raiva ela vai embora. Então não se trata de reprimir a raiva. Eu sempre falo para meus pacientes, quando você reprime a raiva, então você está implodindo aquela raiva, ela vai ficar lá dentro e uma hora ou outra ela vai aparecer em forma de doença psicossomática. Pode ser doença física, uma gastrite, um câncer, algo mais grave, ou doenças emocionais, psicológicas, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, isso vai somatizar, de alguma forma vai ter que dar vazão. Então, quando eu estou dizendo para você trazer consciência para a sua raiva, não é para você dizer, não posso ficar com raiva e julgar o seu sentimento. É simplesmente para você olhar para essa raiva. Tá, tô com uma raiva tremenda, então deixa eu olhar para esse sentimento. Na medida em que você olha para ele, você altera a sua consciência, naturalmente ele se dissipa, né? Porque a raiva é a ausência de consciência, ela não tem como permanecer na medida em que você traz a sua consciência para cá. Nosso estado natural é o estado amoroso, né? Então, quando a gente está muito desconectado desse estado, dessa frequência, é a hora em que a gente fica muito reativo. Então, respirou, você já conseguiu, opa, não tem necessidade disso, né? E aí você muda essa frequência. Então, você tem uma ação consciente, né? E aí, quando você tá lá na sua, tá na reunião de amigos, você tá na sua, né? Não tá provocando ninguém, tá lá, tá ok? E você percebe que veio uma ação meio provocativa de uma outra pessoa. Pode ter certeza que essa pessoa teve uma intenção por trás disso, que era mesmo te convidar para sair do seu estado tranquilo, porque ou ela está imbuída de muita projeção, né? Ou de uma inveja. Então é diferente quando você consegue ter uma discussão com alguém amistosa, né? Uma discussão saudável que pode ter algum fruto, né? Vocês vão entrar num consenso, de repente vocês vão alterar tanto a forma de um como a de outro pensar e vão conseguir entrar num termo comum, no meio termo ali, encontrar um meio do caminho, né? Um ponto de intersecção entre os dois opostos de opiniões. Quando você percebe que a pessoa está vindo com muita projeção, com muita raiva, com muita agressividade, pra que você vai bater palma pra maluco dançar, como diz o Leandro Carnal? Sai dessa, né? Não entra nessa pilha, porque ali tá cheio de inveja, tá cheio de projeções, tá cheio de intenções de que você se desestabilize e baixe a sua frequência energética. E aí não vale muito a pena, porque a pessoa ela não tá afim de construir nada a partir daquilo. A intenção dela é só te provocar. Daí não vai sair frutos nenhum, então não vale a pena esse desgaste, né? Então, quando você for provocado, a sugestão que eu dou é não tenha uma atitude, então não reage imediatamente, né? Primeiro toma consciência, respira, se não for possível respirar naquela hora, sai do ambiente, vai beber uma água, vai fazer uma outra coisa, para não ter que lidar com uma disputa, para não ter que entrar numa briga que vai trazer bastante problema para você depois. Você vai se sentir mal, vai ficar desgastado, energia sugada, né? Vai te tirar desse estado emocional em que você se encontra. Não adianta a gente achar que para fazer esse exercício
é algo que se faça da noite pro dia, né? Porque a gente tem um padrão, muitas vezes está enraizado, e para que a gente altere esse padrão é preciso não uma sessão de terapia, não um único dia de meditação, né? A gente quer muito respostas prontas, imediatas, a gente está no imediatismo, quero para ontem. Se eu fiz uma semana de meditação e não consegui alterar o meu padrão, então isso não funciona. Se eu fui um mês na terapia e não consegui ver nenhum resultado, então isso também não funciona. E aí a gente fica correndo, igual cachorro correndo atrás do próprio rabo, tentando buscar respostas no externo, quando muitas vezes a gente precisa fazer o exercício de parar, olhar para dentro, ver o que está pegando, perceber por que pega ali naquele pilar, por que me incomoda ouvir isso dessa outra pessoa. E às vezes isso é um exercício diário, da gente se questionar muitas vezes, né? E ir para a terapia é um processo, por isso que não dá pra gente exigir que o resultado ele venha de uma hora para outra. É preciso que a gente tenha paciência para trabalhar nisso. É preciso que a gente não se julgue quando cair nesses padrões, porque mais importante do que a gente conseguir não reagir de forma imediata é, ao ter uma atitude dessas, conseguir o mais rapidamente voltar para o nosso centro e nos restabilizar. Então não é que você nunca mais vai poder ter uma reatividade, que você vai ser reativo, né? Muitas vezes a gente vai cair, né? Dar umas deslizadas, umas recaídas, mas diminuir então o tempo em que você fica naquilo. Então você rapidamente trouxe a consciência de volta, opa, volta, não é dessa forma, né? Então é isso que vai fazer com que você expanda a consciência. Não significa que você nunca mais vai poder, de fato, ter aí uma DR com alguém, se desgastar, mas que o quanto antes você conseguir retomar tudo isso, né, e voltar para o seu centro, mais empoderado você vai se tornando de si mesmo, vai se tornando senhor de si mesmo e não vai mais ficar à mercê de uma atitude que vem do outro. A minha mãe, ela fez psicologia, né, e ela tinha um professor que inclusive tinha um apelido engraçado, espero que ele não veja esse vídeo, mas o apelido dele era Cândido Manso. Por quê? O nome dele era Cândido e os alunos colocaram de Manso o apelido. Por quê? Aí ficou Cândido Manso. Porque ele era aquele professor que ele chegava na sala e podia estar o caos que fosse. Ele chegava, ele tinha um tom de voz baixo, ele não elevava o tom de voz, não ficava rouco para a turma ter que ouvir, não chamava a atenção de ninguém e simplesmente começava a dar aula. Automaticamente, o padrão daquela sala tinha que diminuir o barulho, diminuir ali o volume, o tom de voz, a falação, porque senão ninguém entendia nada e a sensação era que não estava acontecendo nada. Então, se alguém quisesse aprender alguma coisa, os próprios alunos brigavam uns dois, fica até aqui que eu preciso ouvir. Então, ele não se desgastava, né? Ele ditava o padrão de como é que ia funcionar a aula dele, sem precisar elevar a voz, sem precisar impor ali alguma ideia, né? Simplesmente através da calma, da consciência, do manter o estado e o padrão elevado. Quem quiser, quem tiver interesse, vai buscar os seus meios, e quem não, eu tô aqui fazendo a minha parte, não vou me alterar por conta disso, não é verdade? Então, quanto isso é difícil, né? Então, quando a gente ouve essas histórias de que dá outra face, ou o outro cuspiu na cara do outro, o outro Buda, né, que tava dando uma palestra, alguém foi lá, cuspiu na cara dele, ele continuou proferindo a palestra e não reagiu àquele comportamento. A gente fala, mas eu não tenho sangue de barata, eu não sou bobo. A tendência é que a gente ache que isso é fraqueza, mas isso é um poder pessoal absolutamente tremendo e uma desidentificação do ego absurda, porque o outro ele pode até atingir minha periferia, que é o meu ego, mas o meu ser ele não está atingindo. E aquilo está cheio de projeção, tá cheio de coisas mal resolvidas, aquilo é tanto detrito emocional que tá no outro, que é aquele olhar de que pena, né? Que ruim que você está nesse lugar, mas você não tá conseguindo atingir quem eu sou efetivamente. É até uma compaixão, porque você olha como o outro tá doente, né? Como ele tá precisando ali buscar alguém, uma ajuda através desse comportamento. Então aí você tem uma maior empatia e você para de ter raiva, porque você percebe que na verdade é um pedido de ajuda. Toda essa raiva, toda essa reatividade, toda essa impulsividade
nada mais é do que um medo muito grande e também um pedido de ajuda porque está insuportável. Ele precisa projetar, ele precisa de alguém para alimentar o ego, porque de certa forma a briga e a competição alimentam o ego, né? Então a tendência que a pessoa tem é de achar que a vida dela tem algum sentido, né? Ela tem alguma causa pela qual lutar agora, que é brigar. E aí isso traz uma falsa sensação de que a vida dela tem algum valor, que tem algum sentido. E aí essa compaixão de você olhar para isso e ver o estado que essa pessoa está e não dar poder a isso, porque você percebe o outro, você está percebendo o outro, você não está mais projetando também os seus conteúdos nesse outro, entrando nessa briga, né? E isso é muito difícil de fazer, mas é um belo de um exercício, treino diário e é esforço, é diário, né? Como diz o Leandro Carnal, esforço é diário, é igual tomar banho, tem que ser diário, porque se a gente não faz diariamente, começa a feder. E é exatamente isso, esse treino do autoconhecimento, esse treino da expansão da consciência, esse treino da não reatividade, ele tem que ser um treino diário, porque a hora que você para de trabalhar no autoconhecimento, você começa a decair tudo de novo, né? Então, não adianta achar que 5 meses de terapia resolve e tal, se você não continuar nesse processo interno de se questionar, e não é para ser terapia a vida inteira, mas de você ter aí o poder de fazer isso consigo mesmo, se autoanalisar, se perceber, ver onde é que está a coisa que está pegando e onde é que você está projetando isso na outra pessoa, quanto poder você está dando ao outro de desestabilizar e de ferir, por que você está tão incomodado, porque não quer o outro que nos incomoda, é a gente que se incomoda com a outra pessoa, por que a gente está ficando tão incomodado assim, o que no outro, o que dentro de mim, fazer sempre essa pergunta, o que em mim, o que existe em mim que está mal resolvido, que ao receber um comentário do outro, aquilo me fere e me aborrece. Essa é a pergunta mais difícil e o exercício que a gente precisa fazer diariamente na medida em que a gente está em contato com algo que está nos incomodando, porque aí a gente traz luz para aquilo que muitas vezes a gente nem conhece. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!